Graça e paz, igreja, aos presentes e àqueles que vão assistir durante, ou seja, assistir nas redes sociais. Que Jesus nos ajude a compreender aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. O tema de hoje é: não existe troca com Jesus. E nós vamos se aperceber de que realmente não dá para trocar nada com Jesus. Lembrando que após a ressurreição de Cristo, nós estamos num período chamado graça. Após a morte e ressurreição de Cristo, iniciou-se um período da humanidade chamado graça. O que é graça? Graça é favor imerecido por parte de Deus aos seres humanos. Então nós estamos vivendo nesse período. E o Senhor, então, deixou os seus discípulos e agora a sua igreja para continuar o ministério da pregação do Evangelho do Reino. Então, assim como Jesus operou os milagres, cura, libertação, né, e etc., a igreja de Jesus também opera hoje milagres, no sentido de orar e Deus atender, com o mesmo propósito de levar o homem a Deus. Então nós aqui da igreja, nós cremos em milagres. Nós cremos que Jesus continua operando através da sua igreja curas e grandes libertação. Mas para que isso ocorra, é preciso usar algo que o Senhor deu à sua igreja, que é a fé. Com a intenção de que as pessoas conheçam a Deus. Jesus quer que as pessoas o conheçam. E a igreja é que tem esse papel. Acontece que o adversário das nossas almas, ele também luta constantemente para que o evangelho do reino, ou seja, pregação de salvação, não tenha nas igrejas. Porque o homem, ele gosta muito de agradar a sua carne. Então, se você fala de um evento, por exemplo, de oração, onde você não vai estar em evidência, mas você vai orar pelas outras pessoas, não atrai tanto quanto um show, por exemplo, né? Ou campanhas onde a pessoa vai buscar algo para si mesmo. Infelizmente, a pregação do evangelho, da salvação, não chama atenção como deveria chamar. Assim como a Bíblia diz que quem olhava para Jesus não via formosura, hoje quem olha para a igreja de Cristo, que prega o evangelho, também não se sente atraído. E Jesus é o único caminho para a vida eterna. E a igreja na face da terra também é o porta-voz de Jesus, é ela que prega. E as pessoas não estão, então, sendo atraídas por ela. Mas a igreja não pode desistir. A igreja precisa continuar pregando o evangelho do reino. Porque nada paga o preço de uma alma que se converte. Nós temos visto o quê? Vou pegar seu microfone. Nós temos visto as pessoas caminharem para a morte sem Jesus. Achando que estão indo. Achando que que está tudo bem. Que ela até acredita em Jesus. Ela até acredita, como foi falado aqui, na pós-morte, uma vida pós-morte. Ela até acredita. Mas ela está no caminho errado. Se só tem um caminho e a pessoa não está nesse caminho, ela está errada. E nós vamos falar de um desses caminhos errados, que é querer trocar com Jesus. Principalmente a salvação. Eu ouvi uma expressão
de alguém falando para outra pessoa que ela não precisava se preocupar, porque ele era uma pessoa do bem. Você viu essa expressão? Ah, você é do bem, cara. Fica aí na sua vibe, né? Que está em comum. Fica bem aí. Você é do bem. Como? Como é que você pode trocar essa bondade ou esse ser do bem com o sacrifício de Jesus? Não dá. Para você ter uma pós-vida com Jesus, você precisa de Jesus. E quem é que está por detrás de levar as pessoas a querer trocar algo com Jesus? Ah, Jesus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo outro. Como que se Jesus precisasse daquilo que ele tem. Né? Nós vemos o texto aqui de Mateus 4, 1 a 10, que o diabo, vendo Jesus na forma humana, ele foi querer trocar com Jesus. Vamos ver esse texto? O texto diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, primeiro ele tentou trocar o alimento com Jesus. Jesus estava com fome. Olha, se você fizer isso, Jesus, eu te dou isso. Jesus já o rechaçou. Aí ele não se deu por vencido, ele tentou de novo. O diabo, então, o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos te dará ordens a teu respeito e tomar-te nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o diabo tentou trocar um bem-estar, né? Estar se sentindo bem com Jesus. Se você fizer isso, Jesus, não dá. O diabo, eu vi o tentador, ele não se cansa, ele é espírito. O espírito não se cansa. Não adianta você se conformar, falar, pô, o diabo está aqui, está tentando fazer com que eu troque algo com Deus, tal. Uma hora ele vai cansar. O diabo não cansa, quem cansa é o homem. Né? O espírito não cansa. Então vai lá, o diabo continuou. Novamente eu transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então, o diabo disse, se você me adorar, eu te dou os bens desta terra. Porque o diabo sabia que era Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Deuses, Senhor dos Exércitos. Então ele não podia vir com qualquer coisa. Então ele veio com todas as riquezas do mundo, para trocar com Jesus, para que Jesus o adorasse. O diabo faz essa mesma proposta ao homem, só que ao homem ele não oferece todas as riquezas do mundo, ele oferece parte. E o homem aceita, né? O homem aceita e vai adorar o diabo através das imagens, outros deuses, né? Através de adorar os símbolos que representam a criação ao invés de adorar o Criador. O homem aceita essa troca. Ah, Jesus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer assim para o Senhor. Como que se Deus precisasse de nós. Invertemos, o homem inverte os valores. Somos nós que precisamos de Deus. Qual é o período que estamos mesmo? Graça. Nós recebemos porque o Senhor nos ama. Sem nada em troca. Aí a nossa obra vai fazer por gratidão, porque, puxa, o Senhor é tão maravilhoso, Ele não precisa me dar nada, mas Ele me dá porque Ele me ama. Então eu vou fazer algo que agrada a Ele. O que agrada a Deus? Sim, a obediência agrada a Deus. O que mais? Perdoar agrada a Deus. Fé agrada a Deus. O que mais? Compaixão, amor agrada a Deus. Todas essas coisas são combustível para me fazer aquilo que Deus se agrada, que é pregar o evangelho para que as pessoas não morram. Ora, se eu conseguir fazer com que uma pessoa não morra, porque o Senhor a ama, eu estou agradando a Deus.
E as pessoas se concentram naquilo que o Senhor me deu para não deixar que a pessoa morra. E não prega o Evangelho. Isso também é batalha espiritual. Né? O inimigo, ele não se importa se você faz as coisas periféricas. Mas quando o seu objetivo é pregar o Evangelho, aí sim o levante vai vir contra você. Não se esqueça que a igreja representa Cristo aqui na terra. Por isso que nós não podemos parar de orar. Não devemos negar a oração. E não podemos deixar de crer que verdadeiramente a oração do justo muito pode na sua oração, no seu poder, no seu objetivo. Porque se tem uma pessoa enferma, você ora para que a pessoa cure, seja curada. Para que ela veja que Jesus opera através de você e ela queira conhecer Jesus. E quando ela conhecer Jesus, ela aceita o sacrifício dele para si, se entrega a ela e ela é salva. Esse é o objetivo da cura. Porque se ela for curada e não entregar a vida para Jesus, uma hora ela vai morrer. Né? Um outro texto que fala sobre trocas, está lá em Mateus 23, 27 a 36. Jesus disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os mestres trocaram a verdadeira fé, o verdadeiro sentimento, a verdadeira pregação, que é a vida eterna, por se parecerem bonzinhos e religiosos. Quando Jesus se deparou com eles, Jesus disse: vocês estão fazendo errado. Vocês se importam mais com aquilo que os homens pensam de vocês do que Deus pensa. Vocês não têm nada de bom. Vocês não têm nada de bonzinho. Vocês são hipócritas, são como túmulos. Bonitos só por fora, mas por dentro são horríveis. Não dá para trocar com Jesus. Não dá para trocar com o Pai, com o Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas. O Senhor nos dá de graça o amor, o perdão, que foi falado aqui, a fé. Mas se nós não pregarmos a salvação em Cristo Jesus, não adianta. O que eu mais tenho visto aí são os cristãos brigando entre si. Ué, peraí, você tem um adversário comum e você está brigando entre si? O seu adversário está dando risada. Ah, porque eu não pertenço à organização A, nem a B, eu sou da C, e você... O que nos torna irmãos? O sangue de Cristo. O próprio Cristo, o próprio Deus, Ele que nos torna irmãos. Agora, se eu uso paletó e gravata para pregar, ou camiseta, ou calça comprida, ou bermuda, isso não importa. Dependendo do público que eu quero atingir. Se eu guardo a segunda-feira, domingo ou sábado, o que tem a ver isso com Deus? Ah, mas está escrito, é só pensar. Jesus deu a sua vida, a vida. E a pessoa está preocupada com o dia da semana que foi Deus mesmo que criou. E deixa de pregar a salvação. Deus não aceita troca. Então, Jesus continuou falando lá para aqueles que estavam trocando a aparência ao invés da verdade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunho contra vós mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Eles tinham os exemplos dos seus antepassados, mas continuaram fazendo as mesmas coisas. Eles prenderam e mataram, e concordaram com a morte de João. Não poderiam se levantar contra a religiosidade, querendo trocar a religiosidade com o amor. Não dá para trocar, né?
Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pois isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão na cidade, de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E não adianta que falar que foi sem querer. A igreja está pregando o evangelho do reino, a igreja de Cristo, né? Há mais de 2025 anos. E o homem prefere as outras coisas. Não tem jeito. No dia do juízo, nós vamos falar sobre o juízo um pouquinho. Não foi depois. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus deixou ali a sua marca na criação. Todo mundo sabe que Deus existe. Pode falar que não acredita, mas ele vê que foi Deus que criou. Os próprios cientistas, quando começam a analisar a criação, eles percebem que se mudasse alguma coisa para a esquerda, mudasse alguma coisa para a direita, para baixo ou para cima, não haveria vida. Todas as coisas estão alinhadas, como se alguém tivesse planejado e colocado aquelas coisas, uma dependendo da outra, combinando com a outra, para que tudo estivesse em harmonia, de forma que a vida fosse feita, gerada, criada. Se não fosse assim, não teria vida. Mas eles não atribuem essa exatidão, essa perfeição da criação das coisas a Deus. Atribuem ao acaso. E muitos que ouvem a pregação do Evangelho e ouvem a conclusão dos cientistas, preferem ficar com os cientistas. Trocam a verdade pela mentira. Com Deus não dá para trocar. Né? Não tem desculpa. A Bíblia diz que tais homens são indesculpáveis diante de Deus, que não procuraram Deus. E, terminando, lá em Mateus 10, 32, 33, está escrito: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não dá para trocar com Deus. Se você negar a Deus, aquele que negar a Deus, como é que nega a Deus? A igreja prega o evangelho do reino. Mostra por que Jesus precisou vir, o que Jesus fez e quem é Jesus principalmente. E a pessoa, naquele momento, ela é convencida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo a convence que aquilo é verdade. E depois ela pode dizer sim ou não. Quando ela diz não quero saber. Eu estou muito bem aqui com a minha vida, eu já sou uma pessoa boa. Como nós falamos, eu sou uma pessoa do bem. Então ela está negando Jesus Cristo. Se ela não morrer em seguida, ela vai ter outras oportunidades, né, de crer em Jesus e de se entregar a Ele. Mas se ela morrer assim, no dia do juízo, Jesus vai negar a entrada dela no céu também. Porque ela está fora do caminho. Então, as igrejas hoje, na sua grande maioria, perde-se tempo em discussões, em brigas, em achar que um conhece mais que o outro de teologia, história bíblica, geologia e arqueologia e outras ologias por aí, e deixam de pregar o evangelho. Discriminam,
magoam, e as pessoas continuam indo para o inferno. Será que foi para isso que Jesus chamou a igreja? Será que foi para isso que Jesus salvou? Será que foi para isso que Jesus deixou sua igreja ali apostólica? Foi para isso? Para brigar entre si? Para caluniar? Para discutir? Será que foi para isso? Ou foi para pregar o evangelho do reino? Será que Jesus deixou simplesmente a igreja para operar os milagres semelhantes a que Jesus fazia, para provar que ele era, provar para Israel que ele é o Messias? Será que a igreja hoje, quando ora e o Senhor opera um milagre, será que é só para operar um milagre? Será que não tem outro objetivo? Ou será que a igreja está na terra operando milagres, ou seja, Jesus operando milagre através da igreja, para que a igreja descubra quem é Jesus e se entregue a ele? É isso que é o papel da igreja. Então, as grandes palestras sem Jesus não valem nada. As grandes ministrações, pregações e movimentos que existem por aí sem Jesus, sem falar da salvação, não vale nada para aquele que ainda não aceitou Jesus. A expressão entrou vazio e saiu vazio é por causa disso. Não se fala de Jesus. E o dia se aproxima. O dia do arrebatamento se aproxima. Mas o dia da morte de cada um também se aproxima. E se nós temos apenas esse tempo aqui para encontrar Jesus, para mostrar quem é Jesus, ensinar sobre o Evangelho do Reino, devemos fazê-lo. Não é depois, é hoje. Então, essa ministração tem para objetivo de enfatizar que não dá para trocar as coisas com quem já tem tudo. Alguém que é o dono de tudo, que no caso é o nosso Deus. Aceita a misericórdia dele, aceita a graça dele e se entrega a ele. Busque-o, dê uma chance. Quem mais quer que você conheça Jesus é o próprio Jesus. Se você assistir essa ministração e não conhece Jesus, fala: Jesus, olha, quero saber se o Senhor é real. Prova para mim que o Senhor existe. E você vai ver que Jesus vai te provar que ele existe. E se você aceitá-lo, não negá-lo, naquele dia, no dia do juízo, ele vai te receber de braços abertos em sua morada, em seu reino, junto com todos nós. Esse é o meu desejo para você, o desejo para a tua casa e tua família. Que assim ocorra em nome de Jesus. Amém.